Boa noite, queridos filhos. Bom dia aos filhos que estiverem nos vendo do outro lado nesse momento. Enfim, que os nossos corações possam estar juntos em mais esse evangelho, porque o Mestre nos convidou a nos reunirmos e a relembrarmos as suas palavras. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento. Então, o nosso encontro, verdadeiramente, ele é com Jesus. Do fundo dos nossos corações, o nosso desejo, a nossa confiança, o nosso amor, buscando o respaldo do nosso Mestre. Saudo os filhos que estiverem adentrando pela primeira vez nesse canal, nessa corrente. Sejam muito bem-vindos do fundo do coração. Aqui não há uma seleção religiosa, nós não estamos erguendo uma bandeira religiosa. Aqui o nosso encontro é voltado a estudarmos Jesus. Então, você é muito bem-vindo, fique conosco e abramos os nossos corações, porque não o que eu disser, não o que aqui foi colocado, né? Nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, e isso significa sentir. Se nós sentirmos, não importa quem estiver falando, que é verdadeiro, então você encontrou a verdade dentro de você. Se nós não sentirmos, então não é verdadeiro. E é por isso que nós temos que nos prepararmos para sentirmos com pureza, não no cárcere de orgulho, de egoísmo ou qualquer outro sentimento. Com o nosso coração limpo, aberto, a nossa mente limpa, aberta, vamos nos voltar a esse encontro com Jesus, tá bom? Então, convido a todos a fazer uma prece a nos ajudar, então, esse condicionamento de paz, de amor, de fé. Bom Mestre Jesus, elevamos-te, Senhor, nesse momento, os nossos pensamentos, em busca do teu respaldo, da tua ajuda, do teu auxílio, por sobre todos nós. Aqui nos encontramos, Senhor, como rebanho, no teu aprisco. Assim, bom Mestre Jesus, nosso pastor, nosso mestre, nosso bom amigo, nosso farol, ilumina os nossos corações, as nossas mentes, com as tuas verdades. O teu verbo que ensina, o teu verbo que liberta, o teu verbo que nos conduz verdadeiramente a Deus, nosso Pai Criador. Assim, Jesus, é em teu nome que nós damos por aberto esse humilde trabalho, com a graça e a bênção de Deus e de ti, Jesus, o nosso Mestre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, meus queridos, na ordem, né, como nós estamos estudando os versículos, né, os versos de Êxodo 20, né, onde estão lá todos os versículos anotados por Moisés, nós vamos hoje
pula um para que ele seja na próxima vez, né? Hoje nós vamos pular o não furtarás para nós falarmos do falso testemunho, tá bom? Pela importância do momento, de tudo que nós estamos atravessando, né? Tá bom? Então, dentro dessa prioridade, digo até emergencial, né? Vamos refletir nesse versículo. Aí nós vamos ver, na medida do possível, na maior profundidade, né? De forma a nós realmente compreendermos as palavras de Jesus, que foram muitas, muitas, muitas mesmo, voltadas a esse tema, tanto entre discípulos, apóstolos, nas discussões com fariseus, com escribas, né, com os doutores da lei da época, não é? Doutores da lei, segundo eles, não é? Religiosa, não é? Procurando defender o sagrado, sem o sagrado, né? Como nós vamos ver. Enfim, vamos nos preparar então para adentrarmos esse mandamento, né? Então, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está em Êxodo e o versículo é 16. Muito bem. Bom, para nós começarmos a entender o porquê, né, dentro desse diálogo com Moisés, Deus falou do falso testemunho, nós temos que entender tudo que está ao redor, né, o contexto real, né, nesse diálogo com Moisés, para que nós entendamos realmente sobre o que Deus estava tentando nos prevenir, né? Bom, quando nós falamos de falso testemunho, né, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o falso testemunho e uma mentira, elas podem ser diferentes, né? Depende da forma como ela está acontecendo, né? Vou dar um exemplo bem simples, né? Então, pescador, aliás, né? Conversa de pescador. A gente está careca de saber que conversa de pescador, né? A gente tem que prestar atenção, né? A mentira, né? Então tá lá o pescador, né? Ele pescou aquele peixinho desse tamanhinho, né? Mas quando a história é contada, né? Aí a história, né? Quando a história é contada, né? Ela vai com uns acréscimos, né? E o peixe daqui a pouco vira um tubarão, né? Então, isso é uma mentira, né? Agora, e o falso testemunho, né? Qual é... O próprio Jesus, né, se referiu à mentira, à difamação, à calúnia, não é? Em várias passagens, né? Então nós temos Números, nós temos Provérbios, né? Nós temos os próprios evangelhos, né? De Mateus, de Marcos, de Tiago. O que não falta na Bíblia é discussão em torno de calúnia, mentira, difamação, né? E o falso testemunho. Mas o falso testemunho, ele está no diálogo entre Deus e Moisés. Então, no sentido que Deus colocou ali, né?
em relação ao falso testemunho, que nós temos que começar a refletir muito, mas muito, muito, muito bem mesmo, né? Então, em Provérbios 19, item 5, né? Está assim: o falso testemunho não ficará sem castigo. O falso testemunho não ficará sem castigo. Interessante, né? Muito bem. Mateus, né? Mateus 12, 36. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Isso é uma afirmação de Mateus, né? Bom, então, Provérbios, né, está falando especificamente do falso testemunho. Mateus está falando da calúnia, né? Vamos colocar assim, né? Agora, em Tiago, no primeiro evangelho de Tiago, Tiago 1, né? Nos versículos 26 a 27, é que nós vamos encontrar uma colocação muito interessante, né? Prestem bem atenção nisso. Se alguém pensa que é religioso, olha só, hein? Se você, alguém, eu, né? Se alguém pensa que é religioso e não refreia, não segura a sua língua, antes engana ao próprio coração. A religião desse não vale nada. Isso está bem claro em Tiago, né? Tiago 1, 26 a 27. Bem claro, né? Vou até repetir. Se alguém pensa que né? Se alguém pensa que é religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, está se enganando. A religião desse não vale nada. Claro, né? Bem claro. Agora, em Timóteo, né? 2 Timóteo, no capítulo 3, dos itens 1 a 3, nós temos nesses versículos algumas palavras muito interessantes. Vamos ver. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, desumanos e caluniadores. Não é? Que interessante. Já é o bastante para nós entendermos agora a questão do falso testemunho, né? Então vamos pensar bem. Quando Deus se refere ao falso testemunho, Deus está se referindo a um sagrado, né? Então, ele priorizou, vamos dizer assim, né? Ele colocou numa ordem as consequências. A pior, a maior, a mais difícil, a mais complicada é o falso testemunho contra o sagrado, né? Então, entendamos uma coisa, né? Vamos voltar lá para Tiago. Se alguém pensa que é religioso, né? Por que alguém pensaria que é religioso? É porque às vezes nós erguemos a pretexto uma bandeira religiosa para nós evidenciarmos os diabos que estão em nosso coração. A pretexto
dessa bandeira religiosa que a gente erga, com esse nome ou com aquele nome, nós estamos evidenciando o que temos no nosso coração, né? Então, pensemos um pouquinho no que Tiago nos advertiu, porque naquela época já acontecia. Mas Tiago é visionário, não é? Ele está profetizando, né? Como Mateus, né? Como Timóteo, né? E aí vai, né? Então, pensemos nisso, né? Vamos começar com o sagrado, né? Você tem a sua religião, ela é sagrada. Você a escolheu em direção ao sagrado, né? Todas as religiões devem conduzir a Deus. Então, a sua escolha, ela também é sagrada, ela te pertence. Então, se você escolheu o espiritismo, se você escolheu o umbandismo, se você escolheu o catolicismo, o islamismo, o shintoísmo, o budismo, o taoísmo, enfim, tem tantos ismos, né? Mas se Deus te deu a liberdade, o direito de você fazer a sua escolha, ela é sagrada. Assim como é sagrado também a sua religião, não é? E não confundamos religião com religiosos. Porque a religião em si, ela é simples, não é? Ela deve te conectar com Deus de alguma forma. Tem tantas formas para isso. Setas, né? Então, num caminho você tem inúmeras setas, né, indicando esse caminho. Então, a tua escolha é sagrada, a tua religião é sagrada e ninguém pode profanar isso, né? E todas as vezes que nós profanamos o sagrado num falso testemunho, agora vamos guardar, não é? A palavra-chave para o problema. Se o falso testemunho ele está colocado entre os mandamentos de Deus, né? As consequências de todo prejuízo que você causar serão cobradas. Jesus diz: até que se pague o último cetil, não entrará no reino dos céus. Então, quando nós, ao criticarmos alguém, e em virtude dessa crítica, não é? Negativa, maliciosa, falsa, cheia de pretextos, né? Porque a gente esconde, né? Se esconde atrás da bandeira, muitas vezes religiosa, né? Todo prejuízo que você causar naquela pessoa, se você a colocar em dúvida, se você a atrapalhar, enfim, todo prejuízo que você causar àquela pessoa, você vai pagar. Tá bem claro nessas palavras, seja de Tiago, de Timóteo, né? Mas principalmente em Mateus, né? Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, né? Então, a responsabilidade pelo que sai da nossa boca é grande, numa mentira. Mas quando essa mentira, quando essa falsidade, ela estiver envolvendo o sagrado, o direito de escolha religiosa deste ou daquele, a religião deste ou daquele, de outrem, ou mesmo a tua, porque às vezes a profanação, o erro,
o falso testemunho ocorre dentro do próprio meio religioso. Enfim, não importa como, entendamos que esse prejuízo é muito grande. Porque a pessoa pelo qual, né, esse instrumento para todo o mal, todo o problema que ocorrer, né, em virtude disso, vai ser resgatado, né? Então Mateus deixa isso bem claro. Haverão de dar conta, né? Pensemos muito nisso, né? Porque nós temos inúmeros exemplos, né? Inúmeros exemplos, né? E nós devemos refletir bastante nisso, né? O nosso meio, por exemplo, né? Aqui entre nós fazemos um convite aberto para todas as pessoas que queiram, né, estar conosco. Não existe uma obrigação, né? Há quem vai simpatizar, há quem não vai simpatizar. Todos têm o direito, né? Nós mantemos um comentário aberto, né? Isso não quer dizer que você possa ali dizer o que você quiser, não é? Porque precisa imperar o respeito, não é? Pelo sagrado. Então nós vamos respeitar a sua escolha, você respeita a nossa, e isso tem que ser recíproco. E está aqui dentro desse mandamento. Nas palavras que não são do apóstolo ou do discípulo, mas nas palavras que vieram de Deus, né? Então, há tantas coisas, não é, que nos entristecem em ver, né, verdadeiras profanações, né? Nós vemos encenações, muitas vezes, de encenações, né, em igrejas, simulando, né, um teatro, imitando entidades, não é? Principalmente os guardiões Exus. Eu posso dizer que as palavras de Mateus estão corretíssimas, né? Então tomemos cuidado com o que a gente fala, tomemos cuidado com a profanação do sagrado, né? A escolha religiosa é algo sagrado, é algo que está dentro dos nossos corações. A fé, ela não pode ser explorada, né? Tomemos muito cuidado com isso. Cuidado com o que você fala, porque o que sai da tua boca é o que está dentro do teu coração, né? Para nós entendermos isso de uma forma mais abrangente, né? Eu queria recordar uma passagem, Mateus 15, né? Foi uma situação, mas dentro dessa situação, Jesus, ele é maravilhoso, mas aquele foi maravilhoso, formidável, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês essas palavras, né? Então, Mateus 15, de 1 a 20, eu vou ler tudo, hein? Tá? Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus a Jerusalém, dizendo... Bom, para nós entendermos, né, o contexto, Jesus costumava reunir os seus discípulos, seus apóstolos, não é? E quem quisesse, né? Mas nesse dia em especial estavam lá os discípulos e os apóstolos, né? Então fariseus, saduceus, escribas, né? Eram os doutores da lei, eram aqueles que perseguiam Jesus porque eles pertenciam ao templo maior, ao sinédrio, né? Então eles ditavam a lei religiosa, né? Então vamos lá. E aí
discípulos e apóstolos reunidos, né? Eles vêm e questionam Jesus dessa forma. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredir vós também o mandamento de Deus pela sua tradição? Olha que interessante. Então, nessa parte aqui, o que é que nós estamos vendo? Eles eram os doutores da lei daquela época. Escribas, fariseus, saduceus, não é? Dois grupos muito fortes. E não é isso que acontece hoje no nosso meio? Nós não temos fariseus, escribas, nós não temos saduceus no nosso meio, não é? Pessoas ditando tradições, não os mandamentos, não é? Ou seja, cada um fazendo a sua maneira, né? Ditando as suas vontades, né? Então, ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredir vós também o mandamento de Deus pelas vossas tradições? Porque Deus o ordenou, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldisserá o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizei: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, este não precisa nem honrar seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, meus queridos, o que é que nós estamos vendo aqui? Ali, nós tínhamos o maior exemplo escancarado, não é? De que religiosos, não é? Não a religião, religiosos, esses religiosos estavam desvirtuando os mandamentos, as leis de Deus, não é? Criando as suas tradições. E não foi isso que aconteceu, né? As nossas religiões não estão cheias de coisas criadas pelo homem, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a boca. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Bem, só nessa frase o que é que nós entendemos? Para tudo que nós formos dizer, se nós tivermos peito e a coragem de dizermos: eu sou cristão, e aquilo que sai da nossa boca não tiver nada a ver com o cristianismo, o que é que o Cristo nos ensinou? O amor, amai-vos uns aos outros. Se nós não estivermos com o nosso coração dentro dessa única e maior verdade que é o amor, a lei do amor pregada por Jesus, nós estamos dentro deste contexto aqui, né? Dessas palavras de Jesus. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se o nosso coração não estiver com Jesus, aberto a Jesus, à luz de Jesus, ao amor de Jesus, o que sai da nossa boca vai vir do nosso coração. Então, isso não é cristianismo. Mas em vão me adoram, ensinando outras doutrinas que são preceito dos homens. E está cheio disso, né? E chamando assim a multidão, disse-lhes: ouvi e entendeis, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Óbvio. Jesus estava falando deles, né? Fariseus, saduceus, escribas, né? Jesus, porém, disse... E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Senhor, explica-nos essa parábola. Vejam, olha, Jesus já tinha explicado para os escribas, para os saduceus, né? Para todos que estavam ali. Repetiu, né? E Pedro ainda está perguntando: Senhor, explica-nos essa parábola.
eu acho que hoje ainda, por mais que nós tenhamos ouvido tudo isso, nós ainda não ouvimos, não entrou, né? E chegou até o nosso coração. Então, vamos voltar a ouvir agora com o nosso coração aberto, né? Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, né? Vamos aproveitar para voltarmos agora a uma coisa interessante, né? Em meio a todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, temos discutido, falado em todos os evangelhos, pelo menos pegado um pedacinho, né, do nosso evangelho para discutir a nossa situação, coronavírus, né? Então, são tantos evangelhos, tantas coisas que nós estamos voltados a refletir nesse ponto, né? Qual que é o problema? É o vírus? Não, o vírus é um problema, sim, mas ele é um problema pequeno, bem pequeno. O grande problema está naquilo que esse vírus, corona, ele está nos mostrando, né? Nós temos um post, eu vou deixar até o link, né? Para nós lermos depois com atenção, né? Uma postagem grande, aborda muitos pontos da questão. Mas dentro do que nós discutimos aqui, o ponto-chave para nós entendermos é que o coronavírus, antes de mais nada, ele é uma revelação. Ele é um último chamamento, ele está mostrando para nós, olha a tua situação. É assim que você vai ficar? É assim que você vai terminar? Né? O mundo está à beira do caos. Politicamente, economicamente, né? Caos. Que caos? Caos da mentira, da hipocrisia, da desonestidade. O homem perdeu o sentimento fraterno. O homem pratica a caridade pela obrigação, não pelo dever, com medo, né? Nós temos medo, nós não abrimos o nosso coração. Nós somos coagidos a fazer isso ou aquilo. Então, em meio a toda essa dificuldade que a gente vê no meio científico, médico, salvo uma pequena quantidade, né, valorosa, laboriosa, realmente, né, está trabalhando muito com amor, trabalhando muito para buscar soluções, mas a grande maioria não é isso, não. A grande maioria vaidosa, orgulhosa, né, quer exclusividade, quer descobrir a vacina, quer dizer eu descobri, eu tenho, seja pessoal, seja de país, seja de comunidade, né? Olha o que esse vírus está mostrando para nós, né? Desumanização, né? É uma palavra que é uma palavra hoje, dentro do que está acontecendo conosco, falta de amor, né? E quantas mentiras, quantas falsidades, quantos melindres que chega a nos enojar, né?
Não tem uma outra palavra, me desculpem, né? Nós sentimos nojo daquilo que muitas vezes a gente vê acontecendo. Me perdoem, realmente eu não tenho outra palavra, né? E é assim que nós vamos terminar? Precisa ser assim? Não, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Sim, a nossa mansitude não nos deixando levar por uma revolta dentro de tudo isso, né? Sermos pacíficos, não vamos fazer uma guerra, não é? Porque aquele que pela espada fere, pela espada será ferido, não é isso. Mas é conosco mesmo, é dentro de nós, né? Não é o mundo é a referência, porque o que está acontecendo no mundo é reflexo do que tem dentro de nós. Então, o trabalho individual de cada um é olhar para aquilo que está dentro de si, né? E localizar aí os problemas graves, esses diabos que estão no nosso interior, nos fazendo fazer o que nós estamos fazendo, né? Então, ainda há tempo, né? Ainda há tempo. Nós estamos sendo falsos conosco mesmo, né? Então, reflitamos da seguinte maneira, com profundidade. Tudo tem consequências. Aquilo que sai da tua boca não acusa, né? Nós devemos compartilhar nossas ideias, nossas opiniões, né? Nós temos o direito de fazermos justiça, dentro da justiça. Nós podemos recriminar quando o sentido for educar, como é o caso dos nossos filhos, não pode, não faça, né? Tudo isso nós temos direito. Agora, isso tudo é muito distante do que está acontecendo. Falso testemunho, né? Calúnia, difamação, melindres, falsidade, hipocrisia, tudo isso é muito diferente. Pensemos nisso, reflitamos, porque a responsabilidade por sobre cada um de nós, ela é grande. Pensemos nisso. Tá bom, meus queridos? Vamos nos preparar para ouvirmos um pouquinho do coração maravilhoso do nosso querido Pai Joaquim de Angola, né? Vamos nos preparar cantando um ponto, saudando com alegria, com amor, né? A linha das almas, nossos pretos velhos, nossas pretas velhas. Adorei as almas. Adorei as almas. Salve, Pai Joaquim de Angola. Adorei as almas. Salve. Inaruera de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Inaruera de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola. Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola. Inaruera de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Inaruera de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola. Adorei as almas. Saravá, mesinha enfiarada. Pai veio angular. Saravá, viadinha. Saravá, fiarada. Saravá. Vocês, tudo que está aqui dentro dessa corrente, firmando dentro desse trabalho. Esse nego pede licença para estar aqui com vocês. Pede licença ao mesmo tempo. Desculpa, não é, fiarada? Desculpa, fiarada. Desculpa. Porque esse nego aqui muito pouco pode
contribuir, ajudar, vem mais é para estar aqui com vocês, para nós estar pertinho, para nós firmar junto e para o nego aprender com vocês. Nego vem para cá, se preparando bastante. Será, Valpito, filha? Com licença vocês. Deixa nego firmar aqui o pito. Então, nego tava aqui falando pra vocês. Cuspidor, fia. Nossa, fia! Pai vai mostrar pra vocês. Olha o tamanho do cuspidor. É pra entrar dentro, fia? Esse aumentou, né, fia? Ih, piarada. Diminuiu de novo, fia? Agora ficou pequenininho, fia. Agora ficou pequenininho de novo. E fia? Patinho tá meio rouco, mas tá aqui. Fiarada. Esse tudo que filho tava falando aqui, o nego tava falando, né? Cortou. Quando o nego então vem pra cá, tá vindo pra cá. O pai sempre vem pensando bastante, né, meus filhos? Porque, sabe, meus filhos, se fosse uma primeira vez que nós estivéssemos discutindo alguma coisa, chama coisa, né? Mas e quando você está discutindo uma mesma coisa tanto tempo? Aí, fiarada, esse nego, esse baixa em terreiro, esse baixa muito lugar. E o projeador não muda muito não, meus filhos. Então, que nego fala é que nego, na verdade, tá repetindo, fiarada. E tá repetindo e repete. Então, às vezes, nego fica pensando. Será que é o jeito de falar? Então, nego já acertou, meus filhos, as palavras de tantas formas, e muitas vezes, obrigado, filha, para o mesmo fio que conversa com o peito velho, o nego encaminha para caboclo, e caboclo, no seu modo de trabalhar, ali diz as mesmas coisas. E caboclo muitas vezes não é compreendido, encaminha para baiano. E baiano, no seu jeito, explica. E quando o baiano também não consegue,
aí encaminha para Exu. Aí, meus filhos, quando chega em Exu, Exu olha para você e dá aquela gargalhada. Não é viarada. E dá aquela gargalhada. Viarada. Agora o pai pergunta para vocês. Vocês sabem o sentido disso? Por que Exu, na hora que você estiver na frente dele, vai dar aquela gargalhada, olhando firme para você? Por que vocês acham? Ele... Primeira coisa, meus filhos, Exu não dá risada. Exu vai gargalhar mesmo. E não é risada. Então, em primeiro lugar, ele não está rindo de você. O que é que Exu ele está fazendo com você? Exu? Exu, meus filhos, é o cumpridor da lei. Então, quando o Exu está gargalhando por você, ele está dizendo por você assim. Você teve uma oportunidade, você teve mais uma, você teve mais uma, e você teve outra. Agora, você não tem mais. E Exu não está feliz e nem triste. Difícil entender, meus filhos? Não, não é difícil não, meus filhos. Exu está mostrando para você que se você precisar chegar até ele para perguntar alguma coisa, Exu já entendeu que você não entendeu nada. E quando ele gargalhar por você, ele está dizendo, você está na minha frente? Perguntando o que você não quer saber. Vocês entendem o sentido da gargalhada de Exu? Meus filhos, nós se engana nós mesmos. Isso, meus filhos, presta atenção porque é muito profundo. Isso explica para vocês o sentido de Exu. Exu está fazendo uma revelação importante para você. Porque quando se coloca na frente de Exu, Exu é o espelho. É o espelho seu naquela hora, meu filho. E a gargalhada de Exu é isso. Você está na minha frente perguntando o que você não quer ouvir. Você está pedindo para fazer algo que você não merece. É por isso que Exu gargalha. Nossa hipocrisia. Nossa falsidade. Viu, meus filhos? Exu, meus filhos, é a lei. Então,
É Exu que vai cobrar. E para esses filhos que brincam sem saber com o que estão brincando, hora vai chegar que é com Exu que eles vão acertar. Então, meus filhos, pense bem no que cada um está fazendo. Viu, meus filhos? Pense bem. E quando nós for conversar com Exu, se nós quer que uma conversa seja boa, seja sincero, mas com você mesmo. Por isso, meus filhos, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falar para Exu. Porque ele não está ali para ser admirado. Ele não está ali para ser cultuado. Ele não está ali para se fazer amigo de ninguém. Porque Exu não é amigo, nem inimigo. Porque ele é justo, imparcial e trabalhador de Deus para cumprir a sua justiça. Ou você gosta, ou você não gosta. É assim. Então, meus filhos, agora nós falando um pouquinho do falso testemunho, o pai acredita que nós vivemos numa ilusão tão grande, meus filhos. Ô, filha, põe fogo nesse, filha. Nós vivemos numa ilusão tão grande, meus filhos. É, meus filhos, como nós fogimos da realidade. Quando nós encontramos uma brechinha para fugir de qualquer coisa, nós estamos fugindo, né, meus filhos? Nós fogimos de trabalho, não é, viarada? Nós fogimos de trabalho, deste lado tem trabalho, viarada já está indo pro outro, né, meus filhos? Agora, se vai desse lá tem pagamento, nós corre tudo para receber, né, meus filhos? Ei, viarada, mas nós é muito cara de par, né, viarada? E receber o que não merece, meus filhos. É por isso que tem Exu, meus filhos. Porque Exu dá para quem merece. E cobra também, não é, viarada? Quem precisa ser cobrado. Né, meus filhos? Então, meus filhos, nós tem que ser honesto antes de pensar. Porque jamais, filho, jamais, filho, se você não tem, como você vai dar? Né, meus filhos? Se você não é honesto com você mesmo, como é que você vai ser honesto com os outros? Se você não é verdadeiro com você mesmo, como é que você vai ser verdadeiro com os outros? Se você não tem bondade com você mesmo, como é que você vai ser bondoso com os outros? Então nós vivemos numa falsidade, numa ilusão. Nós vivemos cobrando dos outros. E essa é a grande verdade, meus filhos. Nós vivemos cobrando dos outros o que nós não conseguimos fazer ainda. E sempre que você está apontando esse dedinho para alguém, viu, meus filhos? E pior quando faz pelas costas, porque aí a falsidade é maior, porque aí também é covardia, né, meus filhos? Quando você aponta, né, filho? Para esse ou aquele, pode ter certeza, viu, filho?
que são as coisas ou que você não conseguiu fazer, ou que você gostaria de fazer, mas ainda não deu, certo? Né? Então, você está invejando e você aponta, criticando muitas vezes aquilo que você gostaria, mas não conseguiu, né, viu? Ou você está vendo no outro o defeito que você não conseguiu ainda assumir com coragem no você. Então é mais fácil fugir. Vocês entendem, fiara? É mais fácil fugir. Eu critico esse, eu critico aquele. E quanto mais eu critico, mais esse mesmo problema eu tenho dentro de mim. Isso, meus filhos, é o bastante para nós entender a lição de hoje. Viu, meus filhos? E é justamente por tudo que Fio falou que o pai veio aqui falar um pouquinho de Exu para vocês. Viu, meus filhos? Exu, instrumento sagrado do pai, para cobrar aqueles que devem e para dar para aqueles que merecem. Viu, meus filhos? Fiarada, o pai não vai prolongar mais esse conversador, porque está deixando bem claro para vocês e com as melhores palavras que o nego encontrou. Agora cabe a cada um de vocês pensar. Porque quando o pai dispôs de muito tentar, de muitos projeadores, fazer tudo que o pai acabou de falar para vocês, e manda para cá e manda para lá, e tantas coisas, o nego maior que de nós tudo cuida disse: nego, sua vontade é grande em fazer os filhos entender. Mas enquanto não tiver vontade dos filhos para aprender, o seu tempo não deve ser desperdiçado. Leva o teu trabalho a quem queira ouvir, porque assim ensinou Jesus. Então, meus filhos, hoje é o que o pai está fazendo. O pai não persegue mais fiarada. Pai fala para quem quer ouvir. E olha, fiarada, não é muito não, viu, fiarada? Porque hoje em dia, quem quer ouvir verdade é muito pouquinho, viu, meus filhos? Nós preferimos as mentiras, nós preferimos as ilusões. Vocês querem ver a reunir muitas pessoas aqui que não vai dar nem para contar direito? É só o pai vir aqui e falar mentira, porque de mentira todo mundo gosta. De verdade, nós não quer saber não, meus filhos. Não é, fiarada? Mas o pai mentiroso não é? E prefere caminhar com os pouquinhos que quer ouvir. Não é, meus filhos? Saravá, fiarada. Saravá os filhos que quer ouvir. Pai está aqui para quem quer ouvir. Fiarada, a preparar as perguntas, os perguntadores, é só para segurar, viu, fiado? E manter aceso. As florzinhas, fiarada. O pai já escolheu tudo, viu, fiado? O pai já escolheu tudo. Porque às vezes o pai vem assim, vem pensando, vai levar um ou dois. Mas quando chegar aqui, resolve levar tudo. Não é, fiarada? Vamos preparar aqui as florzinhas. Vocês que deixou tudo as florzinhas separadinho, guardadinho, que às vezes não dá tempo de secar, viu, meu senhor? Não tem problema não, viu, filha? Esse de secar é só para conservar melhor, né, fiarada? Então, conserva melhor estando sequinho.
enquanto o pai está aqui preparando este, os fios que a preparou, deixou tudo prontinho, os guia espiritual, está aí, no casal de vocês, preparando também vocês, viu, meus filhos? Pai Oxalá, abençoa, Pai Oxalá, abençoa, abençoa, Pai Oxalá, abençoa o casal da fiarada. Abençoa, Pai Oxalá, traz luz, traz paz, traz amor pro coração dos filhos. Firma a cabeça, fio, o coração dos filhos. Xarabá, Pai Ogum, Ogoiê, Patacori, Ogum. Firma a proteção no casuar dos filhos, não deixa entrar o mar, Pai Ogum. Firma, Pai Ogum, protege, 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 Pai Ogum. Protege, protege, protege os filhos, Pai Ogum. Xaravá, Pai Oxalá, sua luz. A sua bênção por sobre o casuar desses filhos, por toda a família, esses pequenininhos, esse papai, esse mamãe, esse tudo, Pai Oxalá, abençoe e guarda o coração deles, tudo, Pai Oxalá. O pito, fia. Esparrama dispôs tudo no cajuá, cantinho que eu esqueci, abre gaveta, deixa um pouquinho embaixo das roupas, põe embaixo de cama, né, meus filhos? Põe em qualquer cantinho que você quiser, isso tudo que os guias tá fluidificando por vocês, viu, meus filhos? Desculpa, viu, filha? Desculpa. O nego tá aqui conversando com o pai João, que tá aqui presente. O pai João tá fazendo um trabalhador aí no casuador 6, com muito doceis hoje, viu, fiarada? Então o pai João veio pedir licença para começar os trabalhos pro filmador do casuador 6. Perdão, fia. Pode guardar, fia. Pode fazer os perguntadores, fia. Não tem nenhuma pergunta, fia? Então o nego pode fazer pergunta pra vocês, fia? Pode, fia? Eu quero fazer uma pergunta pra vocês, fia? Que é assim, fiarada. Vocês tudo, né, meus filhos? Vocês convivem um pertinho do outro e perde a maior parte das oportunidades que Deus dá para vocês. Meus filhos, ninguém está pertinho um do outro sem ter um motivo muito grande, meus filhos. Não é motivo pequeno, não. É motivo muito grande que faz com que o pai que está no quarto coloque vocês pertinho do outro. Não fosse essa diversidade de opinião, não fosse a diversidade de situação, de condição, não é, meus filhos? Não fosse tudo isso, como é que os filhos iam alavancar? Como é que os filhos iam progredir? Como é que os filhos iam melhorar? Não é, meus filhos? Então, isso tudo dificuldade que nós vemos, seja dentro de relacionamento, seja na vida, seja em tudo que acontece, meus filhos, esse de obstáculo, esse tudo, tudo é para te fazer dar um passo para frente sempre, nunca para trás. E um passo mais firme, até mesmo quando você leva um tombo, você cai numa armadilha hoje, para não cair numa maior amanhã. Você tem um obstáculo hoje para você criar força para enfrentar o próximo e se tornar cada vez maior, mais firme
Essa é a vida, meus filhos. Deus, esse Pai grande, quer nos fazer melhor a cada dia. O problema é que os filhos não gostam do trabalho. O problema é que os filhos fogem das dificuldades, dos problemas, sem se preocupar em resolver, se esforçar. Força é algo que o pai, esse Pai grande, não nega para filho que quer trabalhar. Seja qual dificuldade você tiver, o problema que você tiver, meu filho, e você pedindo força para esse Pai grande, que é o maior interessado em fazer com que nós supere as dificuldades, seja lá qual for. Força ele vai dar, força ele não vai negar. Viu, meus filhos? Então, pensa nisso que o Pai está falando aqui para vocês e vamos ser firmes. Mas tudo depende sempre dessa disposição que falta. Falta vontade, falta disposição para trabalho, para lutar. Não é, meus filhos? Falta esforço. É nisso que nós temos que se concentrar. Força e respaldo, ajuda e proteção. Pai grande não nega para ninguém não, viu, meus filhos? Chegou pergunta, filha? Pode fazer então as duas e vamos deixar só essas duas, viu, meus filhos? Hoje a chineta do Sérgio já tocou, mas o pai que atrasou e não dizer, então agora vai responder. O pai entrou bem. A pergunta é do André. Saravá, filhozinho. Salve a força de Pai, Oxalá abençoe você, filho. Como não sofrer quando o outro sofre e sentimos incapacidade de ajudar? E todas as portas se fecham e não tem direção? Olha, filho. Metade do que você disse é certo, viu, filho? A outra metade não é não. Fiozinho, não tem jeito. Quando nós ama alguém, meu filho, o nego falar pra você que nós não sofremos junto, não é verdade, meus filhos. O Cristo encaminhando, no momento que ele estava carregando a cruz, meus filhos, nós não sabemos do Cristo a maior parte dos acontecimentos. Diz que Jesus nunca foi visto dando risada. Mas quantas vezes nosso Senhor Jesus Cristo foi visto chorando? O caminhar carregando a cruz, meus filhos, se confundindo com o suor e o sangue, escorriam as lágrimas de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Pai não sabe, meus filhos, se aquele sangue que escorria do rosto de Jesus, se era a maior parte sangue ou se era a maior parte lágrima. Isso nós não se preocupa, nós não fala. Então, meus filhos, quanta dor nosso Senhor Jesus Cristo, por toda a maldade que nós estávamos fazendo com Ele, não por estar fazendo com Ele, porque a cada chibatada, a cada coisa que nós fez, né, meus filhos? Tudo aquilo ficou guardado nas nossas consciências, o resgate daquilo. Nosso Senhor Jesus Cristo sabia que ia ser muito grande, muito doloroso para nós tudo. Então, meus filhos, não tem como nós não se compadecer, nós não se entristecer por aqueles que estão do nosso lado, muitas vezes sofrendo. Agora, meus filhos, existe uma diferença muito grande que nós temos que entender. É o respeito até aí, meus filhos. Porque o nego vai falar uma coisa para você, filho, que é para todos. Muitas vezes, o nosso sofrimento, a nossa dor, por alguém que está do nosso lado e a gente queria que fizesse algo e não faz. E nós vemos sofrendo, e sofre vendo vício, sofre vendo fazer coisa errada, seja lá o que for.
até aí é um sofrimento, que é esse que o Pai explicou que Nosso Senhor Jesus Cristo tinha. Agora existe um outro sofrimento que esse o Pai chama de tortura. Isso é diferente do sofrimento natural que nós temos por alguém que nós quer bem e às vezes não está fazendo o que precisa. Agora a tortura vem em seguida, né? O que é essa tortura, Fiozinho? Essa tortura é quando nós não entendemos os limites do outro. Essa tortura é quando nós quer que o outro faça, quando o outro ainda não conseguiu, mas nós quer e nós continuamos se torturando. O desejo, meus filhos, de bem que nós temos por uma pessoa, uma coisa, a tortura é outra. Então, meus filhos, o que o Pai pede? Talvez, Fiozinho, a parcela mais difícil dentro do seu coração é dividir a tristeza da tortura. Será que o filho não está se torturando? Sofrer é uma coisa, filho. Pelo sentimento de tristeza. E a tortura é outra coisa. Então, o Pai quer que você pense um pouquinho a diferença entre os dois. Viu, Fiozinho? Qual é que é a próxima pergunta, filha? É do cocheiro Sirius. Saravá! Os animais escolhem no que vai reencarnar e como, porque eles também sofrem. Ih, Fiozinho, essa pergunta dá pano pra manga. Então o Pai vai encurtar ela um pouquinho pelo seguinte, filho. Os animaizinhos, meus filhos, não são dotados, esses animais que nós conhecemos no meio que nós convivemos, viu, meus filhos? Porque os animais que vocês conhecem, esses que estão aqui, eles estão num nível de evolução, numa distância entre vocês muito pequena, não é muito grande. Viu, meus filhos? O salto evolutivo aí não foi muito grande. Mas os animaizinhos evoluem num outro plano. E tem animal que é muito mais desenvolvido no reino animal que a própria humanidade no hoje aqui que vocês conhecem. Viu, meus filhos? Então, no reino dos animais, há animal mais desenvolvido intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, viu, meus filhos? Esse físico que o Pai fala na esfera, no reino que eles pertencem, né, meus filhos? O Pai sabe que isso é um pouquinho difícil de entender aqui agora, mas quando vocês estudar os reinos, os 8 reinos que nós convivemos, vocês vão entender isso. Mas o animalzinho que está aqui, evoluindo com vocês aqui, ele está um degrauzinho, só um degrauzinho abaixo de vocês. Então, esse animal ainda não desenvolveu a inteligência, então ele não tem o discernimento para a escolha. Por isso, quem faz a escolha são os seres que cuidam dos animais, que são os elementares. Não é, meu filho? Elementar. O Pai não consegue falar a diferença entre os dois. Ai, meu filho, tem o elementar e o elemental. Agora conseguiu. Não é, meu filho? Então tem esses dois. É o elemental que cuida dos animaizinhos. Aqui, mas isso no plano de vocês. Esse plano aqui. Não é, meu filho? Não é no reino dos animais, porque são tudo reino dividido e cada um tem a sua evolução paralela. Não é, meu filho? Oi, nego tá falando difícil hoje aqui. Viu, meu filho? Minerar, vegetar. Viu, meu filho? Vocês podem achar que nego
não sabe do que tá falando, mas meus filhos, nego conversa com... Sabe esses gainhos de arruda que nego usa aqui, cochês? Esse tá num estado de evolução, nesse degrauzinho para baixo, mas aonde o pai vai, as arrudinhas, o pai pede licença para passar e elas respondem, viu, meus filhos? Pode passar. Então, meus filhos, algo para vocês pensar, viu, meus filhos? O pai espera ter respondido aqui a pergunta do filho, mas a sineta do céu já tocou faz tempo. E antes que o pito venha lá de cima e o pai fique aqui em mais lençóis, não é, meus filhos? Meus filhos, o pai deseja por vocês muita paz no coração de vocês. Nessa lição que nós aqui estudou, meus filhos, vamos fazer pensador, viu, meus filhos? Abridor do coração, pai deseja para todos vocês muita paz, muita luz, que esse pai grande abençoe o casal de vocês, toda a família de vocês, essa corrente de fé que aqui os filhos têm se reunido, pai, oxalá abençoe, que essa corrente ela possa se multiplicar, nós possa aqui estar falando das coisas importantes de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso coração, de vida, de paz, de amor. Saravá, meus filhos, saravá, filha, o nego pede licença, agora passa a retirar. Saravá, meus filhos. Santa Joaquim de Angola, a do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu virei as almas, virei as almas. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos filhos, tivemos momentos maravilhosos com essas fileiras de pretos velhos, pretas velhas. Que gostoso receber esse amor, esse carinho, né? Desses espíritos tão simples, tão cheios de amor, né? Que gostoso. E recebemos também esse carinho, esse amor de toda essa corrente linda que está se formando e que as palavras de Pai Joaquim realmente elas aconteçam, que a nossa corrente possa aumentar, né? Nós possamos estar cada vez mais juntos, mais firmes, mais unidos no nosso propósito. Que Pai Oxalá nos abençoe. Eu vou, dentro de tudo que nós discutimos, né, formou ganchinhos para outros estudos e nós temos um estudo que nós estamos fazendo para quem não conhece, né, uma série de estudo, Umbanda Fácil de Aprender, né? Nós estamos justamente num ponto que nós estamos discutindo a evolução humana, né? E isso que Pai Joaquim falou pode surpreender alguns, mas nós estamos justamente nesse ponto de discussão, tá? Eu vou deixar eu vou colocar um linkzinho aí para quem tiver interessado acompanhar também nessa série, né? Umbanda Fácil de Aprender. Tem muita coisa interessante lá, inclusive, né? Entendendo melhor quem são os nossos Exus, né? Eu acho que vai ser bom, tá bom? Então, agora no finalzinho aí eu já coloco na postagem o link, depois eu anexo na própria publicação, tá bom? Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Aos filhos, a todos os filhos desse coração, a bênção de nosso Pai Maior por sobre todos nós, muita paz, muita luz, axé a todos. Graças a Deus, graças a Jesus.